Olá, tudo bem? Bom, a pergunta que a gente coloca hoje é uma pergunta muito objetiva e que é fundamental para a compreensão de um dos mais importantes eventos da história da humanidade, que foi a crise 29. E aí eu já coloco a pergunta. Quais fatores levaram à crise de 1929? Eu sou Henrique Silva e esse é o Direto ao Ponto. Vamos lá? Bom, quais são os fatores para a crise, ou seja, para o crash, né, o famoso evento da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que ocorre em 1929, mais especificamente em outubro de 1929, e que tem impactos de proporções mundiais ao longo dos anos seguintes. Eu coloquei aqui alguns, um resumo, evidentemente, mas alguns fatores que são cruciais para a gente entender o cenário da crise de 29. O primeiro dado, que parece à primeira vista que não tem relação, mas tem toda a relação com a crise de 29, é a recuperação, a reconstrução europeia nos anos de 1920, especialmente a partir da segunda metade de 1920. Como assim reconstrução europeia? A Primeira Guerra Mundial fez com que a Europa fosse devastada pelo conflito, né? Áreas foram destruídas, pessoas morreram, você tem empresas sendo devastadas e por aí vai. Então a capacidade econômica da Europa na década de 20, logo após a Primeira Guerra Mundial, era muito precária. E a economia europeia, portanto, nos anos posteriores à guerra, dependia enormemente dos Estados Unidos, que naquele momento tinha despontado como a maior economia mundial. No entanto, ao longo da década de 20, especial a partir da segunda metade, a Europa passa a conseguir reconstruir a sua economia, ou seja, ela recupera a sua capacidade produtiva, muito associada a uma série de fatores, como, por exemplo, a preocupação com a produção interna, também associada a questões que envolvem uma política um tanto quanto protecionista dos Estados Unidos, política econômica protecionista, que fazia com que os europeus entendessem que era necessário também adotar medidas, em alguma medida, protecionistas frente aos Estados Unidos. E aí o que vai ter como resultado de tudo isso é uma redução gradual das importações europeias com relação aos produtos dos Estados Unidos. Ou seja, ao longo da década de 20, especial da segunda metade, a galera lá na Europa começa a comprar cada vez menos dos Estados Unidos. E por que isso é importante? Porque isso afeta, não exclusivamente esse fator, mas isso afeta diretamente a economia norte-americana. Por quê? Porque quando acaba a Primeira Guerra Mundial, aliás, ao longo da Primeira Guerra Mundial, e especialmente logo após a Primeira Guerra Mundial, a economia norte-americana passava por um crescimento desenfreado, o que estimulou um aumento exagerado da capacidade produtiva, tanto para abastecer o mercado externo, como por exemplo eu acabei de citar a Europa, que precisava dos produtos norte-americanos, mas também estimulando uma ampliação do mercado interno. Tanto que a sociedade norte-americana na década de 20 vai ser muito marcada por aquela lógica do consumismo, né? O famoso American Way of Life, né? Um estilo de vida americano marcado pelo consumo e tudo mais. E aí o que acontece? Ao longo da década de 20, não só pela redução da procura externa, mas também por dificuldades internas, começa a se desenhar um cenário de superprodução agrícola e industrial. Ou seja, você tem um cenário de aumento da produção que, ao longo do tempo, vai se destoando da capacidade de consumo da sociedade. Você tem mais produção do que consumo. E esse cenário de aumento da produção e que não é acompanhado pelo consumo leva a um cenário, a uma bolha, né, uma bola de neve que está associada à formação de estoques, porque se eu estou produzindo muito, eu começo a perceber que a galera não está comprando tanto, eu não preciso produzir mais tanto. Então eu vou estocar esses produtos que eu estou produzindo a mais, isso leva a uma desvalorização desses produtos, e aí as empresas, como forma de tentar evitar uma queda generalizada dos preços, elas começam a desempregar, ou seja, né, demitir pessoas para reduzir a sua capacidade produtiva e diminuir os seus gastos. Só que esse desemprego leva a uma diminuição da capacidade de consumo da sociedade, o que eleva essa bola de neve que vai estourar na crise de 29. E ainda tem um último aspecto que é muito importante ser destacado, que é a Bolsa de Valores. E aí por que isso é tão importante? Porque a Bolsa de Valores ela vai ser marcada por uma dualidade entre aquilo que eu chamei aqui de crescimento virtual e o crescimento real. O que acontece? Num cenário de grande crescimento econômico, as pessoas entendiam que as empresas se valorizavam muito rápido por conta desse crescimento econômico. Então os bancos, os empresários e até as pessoas comuns, inclusive pessoas de classe média ou pessoas pobres, pegavam seu dinheiro e investiam na Bolsa de Valores porque sabiam que aquilo ia dar um retorno positivo. Se a economia está crescendo muito, as empresas estão crescendo muito, logo os valores das suas ações estão crescendo muito. Só que quanto mais as pessoas investiam na Bolsa de Valores, mais os valores das ações cresciam.
Só que na prática a economia não estava nesse cenário de grande crescimento, especialmente a partir da segunda metade da década de 20, quando começa esse cenário de superprodução. O que acontece então é que se forma uma bolha na Bolsa de Valores que é baseada num crescimento virtual, ou seja, um crescimento que é baseado pelo próprio crescimento, né? As pessoas investem e aí cresce, e aí as pessoas investem mais e aí cresce mais. Só que na prática isso não está sendo acompanhado por um crescimento da produção, por uma economia regulada, e aí chega um dado momento que isso gera um cenário de crise econômica, porque as pessoas começam a perceber que não está dando o retorno necessário, porque as empresas estão estocando, estão desempregando, né? Estão demitindo, e aí isso leva a um cenário de quebra da Bolsa, e esse cenário de quebra da Bolsa, ele acaba sendo uma marca da crise 29, porque as empresas que cresciam muito começam a cada vez mais vender as suas ações a preços cada vez mais baixos, porque elas não estão mais crescendo, e aí todo mundo quer vender as suas ações, e as ações que tinham se valorizado enormemente, do nada, né, da noite para o dia, passam a não valer nada. E aí você tem o crash da Bolsa de Valores, com o episódio famoso da Quinta-feira Negra, como foi apelidado nos Estados Unidos, esse momento da quebra da Bolsa de Valores de Nova York no ano de 1929. E aqui eu coloquei um ciclo só para facilitar a compreensão, né? Você tem a superprodução industrial e agrícola que leva a um cenário de demissões em massa, que leva a uma diminuição do consumo da população, que leva à falência de empresas e bancos que não estavam recebendo mais dinheiro desse consumo, o que leva novamente ao cenário de superprodução e por aí vai. Ou seja, assim a gente entende a crise de 1929. Espero que tenha entendido e até a próxima. Tchau, tchau.